Pronto para receber a gloriosa palavra do Senhor? Vamos ouvir agora o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Eu creio que essa palavra irá falar ao seu coração, assim como falou também comigo. Eu creio que hoje Deus pode virar uma chave em nossas vidas. Talvez hoje Deus pode nos dar uma nova rota, um novo sentido de vida. Você quer isso para a sua vida? Amém? Nós viemos aqui para a casa de Deus com muita expectativa. E a maior expectativa precisa ser essa: estar diante dEle, em agradecimento a Ele, e oferecer o nosso corpo, a nossa vida, em sacrifício vivo. E eu creio, em nome de Jesus, que Deus, assim como está falando desde as primeiras horas, desde as 9 horas da manhã na escola do avivamento, Deus vai falar com você agora no momento da mensagem. Você costuma perder o foco naquilo que você está fazendo? Você costuma ter um ideal, um objetivo e se anima? Você é aquele que quando chega no início, na virada do ano, fala: eu vou ler a Bíblia toda nesse ano. Você é aquele que paga a mensalidade na academia e não vai, e também não emagrece, porque acha que só pagar já funciona. Você é assim? Você tem alguma dificuldade em dar continuidade de um projeto de vida? Eu creio que muitas pessoas são assim. Eu creio que nesta manhã existem pessoas que não conseguem terminar, colocar esse alvo como objetivo e no caminho, no trajeto, parar. Mas hoje, em nome de Jesus, que também é um culto da família, nós iremos aqui ver, através de uma história de uma família, o que se não deve fazer. Mas Deus, ao final, irá mostrar o melhor caminho que precisamos seguir. Eu não sei aqui se existem pessoas que já ouviram falar de um homem na Bíblia chamado Terá. Alguém já ouviu falar de Terá? Poucas, né, irmãos? Eu não sei se eles leram na Bíblia, eu espero que sim, ou se viram ali na Record, naquela Gênesis, né? Não tinha aquela série Gênesis? Não importa. O importa é que hoje vocês vão conhecer ainda melhor quem é Terá na palavra de Deus. Agora, quando nós falamos sobre Abraão, tem alguém aqui que tem dúvida de quem é Abraão? Se eu perguntar, todos vão conhecer. Terá, irmãos, foi o pai de Abraão. Pai de Abraão. A história da vida dele, como eu disse, irá nos mostrar como devemos viver. O exemplo de vida dele irá nos ensinar. Por isso, eu queria ler com vocês agora, Gênesis, no capítulo 11, a partir do verso de número 27. Gênesis 27. Perdão, obrigado, Vânia. 11, 27. Gênesis 11, 27 diz assim a palavra do Senhor. Deixa aqui beber uma água. Que depois eu não quero parar. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor, Arã, e Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era a filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e a sua mãe Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu aonde? Em Arã.
Pai, esteja conosco nesta hora. Fale ao nosso coração. Abençoe a minha vida, a Vânia, e continue aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se o Tiago tem aí o fundo musical. Se não tiver, o Regi já vai se preparar para vir para o teclado. Mas nós vamos aqui, irmãos, trazer essa palavra. E eu queria dar o tema desta mensagem, dessa manhã. Não pare. Você não vai parar. Quando eu era jovem, eu dizia assim: um dia, quando eu for pastor, eu não vou pedir à igreja para fazer isso, mas eu vou quebrar aqui o paradigma. Você vai olhar para o irmão do seu lado e vai dizer: você não vai parar. Todos juntos agora, dos dois lados. Você não vai parar. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glórias a Deus. Antes de mais nada, vamos falar um pouco mais sobre Terá. Como nós lemos aqui, a Bíblia diz que Terá foi o pai de... Eu vou falar Abraão, tá, irmãos? Nós sabemos que até então aqui era Abrão, mas vocês vão entender quando eu pronunciar aqui Abraão, que teria iniciado uma jornada com a sua família rumo a Canaã, a terra prometida. A família se reúne aos cuidados de Terá e vão partir em destino a Canaã. Porém, Terá chegou a uma cidade que ficava no meio desse percurso, e estabeleceu ali o lugar e deu esse nome da cidade ao seu filho, Harã. Mas eu queria deixar claro aqui, isso a Bíblia não diz, que foi Terá que deu o nome desse lugar de Harã. A história diz, a Bíblia não diz isso. Além disso, naquele tempo a família de Terá adotava costumes pagãos, o que significa que o conhecimento de Deus não tinha passado de geração em geração de uma forma clara. Mas como assim, pastor? Eles viram os milagres, tudo que tinha acontecido ao povo de Israel desde a libertação do Egito. Era assim que acontecia. Se não passasse de pai para filho, aqueles conhecimentos iam se perdendo. Como nós podemos ver isso de uma forma muito clara, registrada na palavra de Deus? Está em Josué, no capítulo 24, no versículo de número 2, que diz: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo aos seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, de Naor, viviam além do Eufrates. Eles prestavam culto a outros deuses. Eles estavam ali, como eu disse, já tinham perdido pelo menos uma parte do conhecimento de quem era Deus. E nós sabemos que é muito fácil a gente perder o contato com as coisas de Deus. Basta em alguns momentos você se deslocar para um outro local, onde você não vai ter um ambiente, não vai ter amigos, não vai ter pessoas que vão te levar a Deus. E o mundo está aqui. O Didi, para quem não sabe, é o diabo. Ele tenta de uma forma muito forte tirar todo o conhecimento que nós tínhamos de Deus. É a missão dele. Então esse povo vivia desta forma. Agora iremos falar um pouco sobre essa migração. A migração desta família. A Bíblia diz que Terá migrou com a sua família da cidade de Ur dos Caldeus ao norte, para o norte, em direção a Canaã. Eles tinham um trajeto, eles tinham uma direção, e Terá sabia onde que ele teria que chegar junto à sua família. Mas depois de percorrer uma distância de aproximadamente 800 quilômetros, queridos, quem vai para o Rio de Janeiro de carro sabe, por aqui pela BR-040, que é muito chão. Todas as vezes que eu vou de carro, na metade do caminho eu prometo, nunca mais eu vou de carro para o Rio. Mas aí já estou na metade e tem que prosseguir. Agora você imagina você aqui, esse povo, fazendo um percurso desse sem carro.
e a família, as crianças, os animais, e caminhando pelo deserto, um calor de rachar de dia e à noite um frio. Eles tinham um destino. Eles precisavam chegar em Canaã. Eles precisavam chegar na terra prometida. Mas a família de Terá estabeleceu durante um tempo a cidade de Harã. E ali ele ficou. E Harã e também Ur dos Caldeus eram cidade politeísta. Eles cultuavam outros deuses. Olha onde eles pararam. Irmãos, diante disso, sobre essa migração, sobre essa viagem e sobre a história de Terá, eu quero aqui trazer 2 pontos importantes na nossa jornada para não fazer aquilo que Terá fez. Primeira coisa que nós precisamos entender: todos nós temos um chamado de Deus, beleza? Alguém aqui discorda? Todos nós temos um chamado. Ele sempre quer nos levar para lugares muito mais altos. O Senhor tem vontade de nos levar além, a lugares inimagináveis. Isso a gente não tem dúvida, não é verdade? Mas por que não conseguimos? O que falta? Só que para entender e colocar em prática o propósito que Deus tem para você e também para a minha vida, nós precisamos entender algo. Precisamos vencer uma coisa que Terá, pai de Abraão, não venceu. Mas nós iremos vencer nessa manhã. Amém? Queridos, lemos na genealogia que Terá era pai de Abraão. E é importante também ressaltar que todas as vezes que nós estamos diante a uma genealogia que dá preguiça de ler, não é verdade? Mas quando nessa genealogia cita o nome da esposa, do filho, da nora, pode parar por aí, prestar bem atenção, que tem algo importante para aquilo que Deus quer para nossas vidas. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Abrão, o filho mais velho, o primogênito que Terá teve, né? E além de Abrão, ele teve mais 2 filhos. Ele teve Naor e ele teve também Harã, que era o caçula. E Harã deu neto para Terá, que se chama Ló. Essa aqui era a família. Harã morre quando seu pai ainda estava vivo. Ou seja, contrariando completamente o sentido natural da vida. Foi isso que aconteceu aqui. Nunca é uma alegria a gente ter que sepultar os nossos pais. Não. Mas é uma tristeza muito maior. Eu posso até dizer, sabe, uma tristeza insuperável, quando os pais precisam sepultar os filhos. O ar-condicionado tá calor aí, gente? Pode aumentar aí o ar aí? Ou não sei se... Foi isso que aconteceu. Uma tragédia quando morre um filho e os pais precisam sepultar. Foi exatamente isso que aconteceu com Terá. Harã, seu filho caçula, que já tinha lhe dado um neto, ele morre. Isso traz um nível de tristeza, sabe, muito pesado, muito forte. Vocês entendem isso? Vocês entendem a dor do que é um pai ter que sepultar um filho? Então percebemos que não é coincidência a dor e a manifestação que fez, né, que foi colocado no coração de Terá, para que ele pudesse sair daquele local que lembrava a dor, que lembrava a tristeza. Era isso que estava acontecendo. O texto diz que logo após a morte de Terá, Terá reúne toda a sua família com destino a Canaã. Por que será talvez que ele tomou essa atitude? Canaã a gente conhece. Canaã é uma cidade que nós citamos muito no Velho Testamento, que é a terra da promessa, a terra que emana leite e mel, que um cacho de uva
para ser transportado, precisava de 4 homens. Olha que destino maravilhoso Terá colocou para chegar. Então não há também coincidência nenhuma ele ter Canaã como um destino logo após a morte do seu filho. Ele queria esquecer daquele momento, porque aquele momento de dor traria para ele, sabe, lembranças muito fortes. Ele queria esquecer, ele queria sair daquele local, porque o motivo que tirou Terá de onde ele estava foi a dor, e não querer viver mais geograficamente naquele ambiente que lembrava a dor. É muito complicado, irmãos, quando a gente perde alguém, quando a gente vê objetos, quando a gente vê o lugar, quando a gente vê o sofá que a pessoa sentava, a poltrona, a roupa que ele usava, o ambiente que ele estava. É complicado demais, irmãos. É um momento de dor muito profunda. E muitas pessoas fazem isso, saem do local para não lembrar mais, para tentar esquecer. E foi exatamente isso que Terá fez. E sempre, irmãos, em um momento desse, terá uma pessoa que sofre mais. Sabe quem mais sofre? Aquele que gerou. O pai, a mãe. Eles vão sentir dor e tristezas que nem o tempo às vezes vai diminuir. Foi isso exatamente que aconteceu com Terá. Então preste atenção, Terá tem uma ideia inteligente. Na verdade, essa ideia era como se fosse uma sobrevivência. Eu preciso viver, mas eu não posso ficar aqui. Eu preciso sair daqui. E eu vou para Canaã. Eu vou para a terra prometida. Eu vou com a minha família para lá. Quando você determinar que precisa chegar a um destino, além do lugar de onde você está, você vai precisar de alguns ingredientes importantes. O instinto de sobrevivência talvez não seja o suficiente. Vai ter que ter sonho, vai ter que ter esforço, vai ter que ter trabalho árduo para você sair daquele lugar e viver algo que Deus quer para você. Eu não estou aqui de modo nenhum dizendo que a sua dor e o seu luto precisa acabar. Não, eu sei o que é dor. Eu sei o que é perder pessoas da família. Eu sei também que vocês sabem disso. Mas o que eu quero dizer para vocês nesta manhã, que a dor da perda não pode te paralisar, porque você não vai parar. Aleluia! Porque Deus quer tratar você. Se você parar no lugar da sua dor, você ali vai ficar. Porque o lugar onde Terá estava era para ele parar só um pouco e seguir a viagem. Mas ali ele para. Então ele segue com toda a sua família. Como eu disse, o destino é ótimo. Ele traçou a rota. Ele colocou ali no Waze que é melhor, qual a BR melhor para chegar até lá. Ele tinha tudo definido para chegar no seu destino, para passar ali os finais de dia da sua vida, onde ele poderia ficar e viver. Só que o texto diz que para ele chegar a Canaã, ele vai passar por uma cidade que se chama Arã, que tem o mesmo nome do seu filho caçula que havia falecido. Arã era somente uma passagem, porque o destino final era Canaã. O destino final de Terá e sua família era Canaã. Talvez ele para no meio da caminhada. Essa parada precisava ser um local de abastecimento, um local de ir ao banheiro, comprar alimentos, esticar as pernas, descansar. Três Marias, que vai para o Rio, sabe? Você para ali, você descansa. Você olha ali o pneu, olha ali o óleo, a água, se alimenta e parte para o seu destino. Terá deveria ter colocado Arã como esse ponto de apoio. Ele precisava parar,
restabelecer as forças, porque a viagem que eles tinham pela frente era longa. Mas o que nós lemos, que ali ele para, ali ele fica, e ali ele morre. Você acha isso coincidência? Não chegar aonde queria, porque o lugar que ele estava ali era muita dor. Mas pastor Claudio, o que eu tenho a ver com isso? O que você e eu temos a ver com isso? Tudo. Nós precisamos entender isso. Tudo. Não temos dúvida na maioria das pessoas que estão aqui, que já caminham com o Senhor. Nós não temos dúvidas do lugar onde temos que chegar. Você tem dúvida aonde Deus quer te colocar? Você não tem dúvida. O problema é que você está parando no lugar da sua dor. Mas nesta manhã, Deus está te mandando. Vá, não pare. Você não vai parar, em nome de Jesus. Existem pessoas vocacionadas, existem aqui pessoas que trabalham na liderança dos ministérios, liderança das células, sabe, irmãos? Chefe de famílias, coordenadores de grandes grupos, pessoas que estão acima, onde tem vários subordinados, seja na área militar, seja na área pública, até mesmo na área privada. Deus tem colocado você em um patamar de destaque. Só que o que Deus quer fazer é algo ainda muito maior. Todas as pessoas precisam avançar, precisam olhar para o futuro. E a gente precisa fazer essa pergunta: Senhor, como eu faço para chegar no destino que o Senhor tem para mim? Hoje é uma manhã também de questionamento ao Senhor. Eu sei aonde eu quero chegar, porque o Senhor já me disse. Como faço para chegar? Porque daqui até o meu destino final, tristezas vão acontecer, perdas vão acontecer, situações difíceis vão acontecer, mas nós vamos chegar em nome de Jesus. Nada irá parar aquele que crê no Senhor. Não. Tem gente aqui, irmãos, que já está sonhando com algumas coisas, sabe? Tem pessoas aqui que já passaram até no concurso, quer passar em outro, ou que ainda não passou, já está estudando para passar em outro concurso. Tem jovens aqui que já estão querendo namorar, já estão sonhando a varoa, ou varão, aleluia, quem recebe aí? Tem que sonhar. Tem irmãos aqui que não tem nem a carteira de habilitação, mas já está sonhando o carro que ele vai possuir. Irmãos, é o sonho que nos move. Aquele que não sonha, já disseram aí, já morreu. Hoje Deus também está nos convidando a sonhar. Amém? Tem gente aqui que precisa sonhar. Não fique vivendo a vida conforme Zeca Pagodinho, poeta. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não! Eu e você temos um chamado, e esse chamado irá acontecer em nome de Jesus. Pastor, eu nem sabia que você ia pregar isso hoje, eu achava que não tinha chamado. Você tem, meu irmão. Sabe por quê? É importante a gente sonhar, porque olhar o lugar onde eu quero chegar não é difícil. Sabe o que é difícil na verdade? É o trajeto que precisamos ter para chegar lá. Mas se a gente colocar a nossa vida diante do Senhor, nós iremos chegar, nós não vamos parar. Concluímos que a direção que estamos seguindo, iremos passar por lugares que irão nos desafiar, naquelas áreas, sabe, irmãos, que a gente nem imagina. Mas nós não vamos parar, nós vamos continuar. A parte mais difícil é esta. Para chegar onde Deus nos mostrou, precisamos passar por lugares onde não tem como a gente evitar. A notícia, a tristeza, ela chega para todos. E de uma hora para outra ela chega. Você nem precisa pedir, ela chega.
O problema não é essa dor chegar, essa notícia triste chegar. O problema é o que eu irei fazer com essa notícia. Essa notícia triste não pode me paralisar. Eu preciso continuar a minha caminhada. Existe uma promessa para a minha vida. Eu não posso parar em Harã. Irmãos, existem lugares difíceis, sabe? Que nem o Waze, nem o Google Maps vai atualizar. Vai ser você e Deus. Quando a gente não discute com o Waze, né? Não, é melhor ir por aqui. Não, Waze não, mas eu acho melhor por aqui. E tu vai lá na frente. Por que não? Eu não aceitei o que o Waze tinha me dito. Vai chegar aonde algumas pessoas sonharam. Você vai chegar em lugares que pessoas planejaram, sonharam. Mas você vai chegar. Você vai chegar em lugares que seu pai ou os seus pais não chegaram. Mas por honra a eles, que talvez não estejam mais aqui, você vai chegar além do que eles conseguiram chegar. Terá morreu, mas você está vivo. Pastor, que coisa tão simples. Terá morreu, eu sei, eu estou vivo, e daí? Isso poderia ser simples, se não fosse a unção que está sendo derramada neste lugar agora. O que você pode achar que é muito simples, não. Eu quero te dizer, mais uma vez, morreu parado onde ele não deveria parar. Mas hoje você vai continuar a caminhar, você não vai parar. Receba essa palavra em nome de Jesus, meu irmão. Alguém que você amava não está mais aqui, mas semeou na sua vida. E hoje você é grato a Deus por essa vida, por tudo aquilo que ela ensinou a você. Terá parou no lugar da sua dor. Ele ali ficou, ele ali viveu e ele ali morreu. Mas ele sabia que o destino final não era em Harã. O destino final era em Canaã, na terra prometida. E é nisso que eu afirmo para vocês nessa manhã. Deus nos trouxe aqui para dizer: nós não vamos mais parar no local aonde habita a nossa memória de dor. Esse lugar de dor precisa ser um lugar de visitação. Não pode ser o lugar da nossa habitação. Nada pode nos parar, irmãos. Você somente passará por essa terra. Você não vai mais lembrar de quem te feriu, de quem te causou tristeza. Às vezes a gente para em Harã por causa disso. Lembranças do passado. Às vezes você não decola no seu ministério hoje, o chamado que você tem, porque você está preso lá naquele outro ministério. Aquilo que fizeram contigo, aquilo que falaram contigo. Meu irmão, você está vivendo um outro momento agora. Esqueça o teu passado, olha para frente. O que Deus tem para você é algo poderoso. Receba essa palavra também nesta manhã. Deus trouxe aqui para te dizer isso, irmãos. Existem lugares muito longínquos que Deus dará para pessoas mais resistentes. Agora vem a segunda e última parte que eu gosto muito. Tem coisas que Deus tem que é só para você. Existem coisas determinadas por Deus que é só você que vai cumprir. Beleza? E se você não fizer, Ele irá levantar outro. Simples assim. Pegaram a chave? Deus te deu um comando. Deus te mostrou. Deus te deu um propósito. Se você desistir, outro virá ou virão fazer o que aquilo você não fez. Existem pessoas que vão abortar a missão. O Jimilico sabe o que eu estou dizendo. Aborta a missão. Hoje aqui, uma das minhas, vamos dizer, preocupações em trazer essa mensagem, que essa pessoa que abortou a missão não seja nem eu e nem seja você, porque a obra
tem que continuar. A obra de Deus, ela vai avançar. Sem eu ou sem você, a obra avança. Às vezes as pessoas acham, não, porque se não for comigo, não tem jeito não, sabe? Pessoas que acham isso. Mas Deus me livre, Senhor. Deus me livre disso. Pai, por favor, me livre de um projeto que o Senhor tem, que é para mim, e que eu abandone, que eu aborte. Porque se eu abortar, Deus vai colocar outro no lugar. Porque a fila anda. No reino de Deus, pastor, no reino de Deus também. Irmãos, é simples. Quando a gente olha um cenário de guerra, o que eu vou narrar agora aqui só serve na guerra. Por favor, entendam. Você tem aqui o sargento, o cabo e o soldado. O sargento foi baleado na guerra. Pô, o sargento, deve ser terceiro. Puf, morre. Quem assume o lugar dele? O cabo. O cabo vai e pisa numa mina. Quem assume o lugar do cabo? Soldado agora é sargento, meu irmão. Não tem mais sargento, foi o primeiro a morrer. Sabe por quê? Porque a missão tem que ser completa. Essa missão tem que acontecer. E assim, da mesma forma, é no reino de Deus. Se eu disser assim, olha Senhor, se o Senhor não me escolher, olha, eu sou melhor para isso, hein? Eu acho bom se eu me escolher. Não tem ninguém na igreja melhor do que eu. Isso é coisa do Didi. A minha declaração, Senhor, me coloca aí. Coloca meu nome na rela, Senhor. Eu quero estar nesse projeto. Eu quero viver os seus sonhos, Senhor. Eu quero viver isso, porque eu sei que se eu não for, o Senhor vai levantar outro. É assim que acontece, irmãos. Exatamente nesse sentido. Queridos, é interessante quando a gente pensa, como o pastor Josué às vezes diz, né? Você não é a última Coca-Cola do deserto, mas tem muito crente pensando, se o pastor não me escalar para aquela missão, não vai acontecer. Se o pastor não me colocar na liderança, não vai acontecer. Querido, você não é a última do deserto. Se você não quiser, não tem problema. Deus vai levantar outro. Tem sido assim. E a história diz isso. Sabe por quê? A igreja vai continuar. Pessoas vão ser salvas. Famílias serão restauradas. Nós iremos batizar. Nós vamos ganhar muitas vidas para Jesus. E eu quero estar nesse projeto. Sabe por quê, irmãos? Pessoas vão continuar sendo convertidas, como eu disse. O pastor Josué vai passar. O pastor Claudinho vai passar. O pastor Tiago vai passar. Essas pessoas passaram. Sabe quem mais passou? Billy Graham passou. Spurgeon também passou. Todo mundo vai passar. Mas sabe o que vai continuar acontecendo? Salvação, o reino sendo estabelecido, porque Deus irá levantar outras pessoas. A obra não vai parar. Eu que quero estar nisso aí. Eu quero, Pai, por favor, eu quero estar aí. Então a minha visão nunca poderá ser essa, sabe, achar que só pode acontecer se eu não estiver. Qual seria a atitude correta? Era dizer exatamente isso. Amados, nós estamos vivendo aqui algo poderoso. A gente tem vivido algo aqui que a gente sabe. Quantas pessoas já não estão mais aqui, vieram outras. Daqui a pouco elas vão sair, vão vir outras. Porque a obra vai continuar. Daqui a pouco vem outro pastor. Daqui a pouco vem outro líder de ministério. Daqui a pouco vem outras pessoas. Mas a Igreja Batista Atitude aqui em Brasília, ela foi estabelecida aqui por ordem de Deus. Então ela vai continuar através das vidas que aqui estão, irmãos. Então a minha visão tem que ser essa, sabe? Pois é, queridos, quando a gente acha que a gente é o mais importante e não entender que a fila anda, hoje eu agradeço a Deus pela família que eu tenho, pela esposa que eu tenho, pelas filhas que eu tenho, pela igreja que eu tenho. Eu só tenho que agradecer. Se não for assim, irmãos, se eu não estivesse nesse lugar, seguindo a vontade de Deus, outro iria ficar. Muitos seguiram a caminhada comigo, na minha vida ministerial, já não estão mais comigo.
saíram da igreja, não sei se estão fora, mas muitos continuam. Muitos a gente vê crescendo, pastoreando igrejas, e assim vai continuar acontecendo aqui em Brasília. Daqui muitas igrejas serão abertas aqui no Centro-Oeste, eu creio nisso. Os filhos dessa igreja, nossos filhos na fé, irão pastorear essas igrejas, irmãos. Eu creio nisso, e louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós precisamos ter essa atitude, tomar essa atitude. Quando a gente fala sobre substituir, ser substituído por Deus, porque nós não queremos assumir, Deus vai levantar outro. Deus vai levantar outro. Hoje, a minha esposa precisa agradecer a Deus, porque poderia vir outro pior do que eu. A gente precisa agradecer, irmão. Se você está aqui hoje, você diz: Senhor, eu quero estar nesse projeto de vida. Pastor, como podemos entender isso na palavra de Deus? Tem um versículos aqui do Velho Testamento, lá em Esther capítulo 4, versículo 14. Esther 4,14 diz isso: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Sabe quando bate dúvidas onde nós estamos, o que nós queremos ser? Exatamente estava acontecendo aqui. Ela estava em dúvida, e Mardoqueu aqui diz: olha, eu vou te enquadrar aqui, vou te posicionar. Se você não aceitar a missão que Deus te deu como rainha, vai acontecer uma tragédia aqui. Será que Deus precisa fazer isso? Precisava levantar outra pessoa? Foi isso que Mardoqueu fala para ela aqui. Agora, quando a gente vai no Novo Testamento, em Mateus 22, do versículo de 8 em diante, de 8 a 10, a parábola do banquete de casamento, que diz assim: então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Olha que interessante. Alguém aqui que estava lá na rua, que não tinha nada a ver com essa situação, foi levado para esse banquete. Essa pessoa que estava ali, que não planejou nada, comeu uma melhor comida que não tinha sido preparado para ele. Bebeu da melhor bebida que não tinha sido preparado para ele. Ouviu as melhores canções naquele banquete que não tinha sido preparado para ele. Você está entendendo a posição que você está hoje? Você entende que se você não for, Deus vai levantar outros. Deus vai levantar outras pessoas. Existem coisas que Deus deu exclusivamente para cada um de nós. Mas se não aproveitarmos a oportunidade, Ele levantará outra pessoa. E aí? Qual a decisão que você vai tomar? Você vai aceitar o chamado que você sabe que é seu? A decisão que você sabe que você precisa tomar, porque foi o Senhor que te disse claramente? Ou você vai abortar a missão? Nessa manhã eu quero te dizer: você não vai parar, em nome de Jesus. Eu não irei parar em Harã. Eu posso até passar em Harã, eu posso parar para abastecer, mas o meu destino final é a terra prometida, é Canaã. Eu não vou parar no momento de dor, de cansaço, de perda, porque eu sei o destino que Deus tem para a minha vida.
ninguém vai tomar o meu lugar. Ninguém. Eu não vou deixar. Se foi Deus que me trouxe, foi Deus que mostrou, e essa promessa é muito clara para mim, eu vou continuar. E essa palavra precisa ser a sua hoje também, nesta manhã. Indo para o final da mensagem, quando termina aqui o capítulo 11, agora vem a virada. Agora vem a cereja do final. Capítulo 12 de Gênesis. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Ministério de louvor. A primeira palavra que a gente lê aqui, Abraão diz: sai. Abraão não diz vai. Abraão diz sai. E a palavra que Deus está te dando nesta manhã é: sai. Sai desse marasmo. Sai daquilo que está te prendendo. Sai da tua dor. A dor precisa ser visitação. A dor não pode ser habitação. Tem algo lindo preparado para o Senhor, que Ele tem só para você. Mas eu quero te dizer nesta manhã: se você não for, Deus vai levantar outro. Por isso que nesta manhã, eu e você precisamos dizer assim: Senhor, eu quero, eu não irei parar. Aleluia, irmãos. Deus está dizendo aqui nesta manhã: sai de onde você está, que eu te resgato. Sai, sai, que eu te pego pelas minhas potentes mãos e te tiro aonde você está, neste lugar de dor. Passou em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que precisavam ouvir isso nesta manhã. Aleluia. Eu creio. Sai da sua terra hoje e veja quantas terras eu vou te dar. E seus filhos e os seus netos pisarão nessa terra. Toda a sua descendência será abençoada através de você. E o versículo continua no 7. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas do leste de Betel, onde armou o acampamento. Tendo Betel ao leste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Negueb. O que mais Abraão possuía era terra. O que mais ele recebia era terra. Mas algo aqui importante a gente precisa entender. Aonde ele parava, ele levantava um altar de adoração ao Senhor, e ali ele ficava, ali ele seguia. O seu pai parou em Harã, mas Abraão continuou seguindo o caminho do Senhor. E nesta manhã você não vai parar. Abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e
você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo e vai suscitar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém. Nessa manhã Deus está nos mostrando um destino. O propósito nós já temos, Ele já nos disse. Nós sabemos claramente aonde nós queremos chegar. E nesta manhã Ele está revelando para nós sonhos. Porque no destino, aonde nós estamos, até o lugar da nossa promessa, existirão obstáculos. Mas com Ele segurando em nossa mão, nós vamos chegar e nós não vamos parar. Eu te convido a fechar os seus olhos agora. Nessa manhã, podem ter pessoas aqui que ainda não entregou de fato o coração ao Senhor, ainda não fez uma declaração sincera ao Senhor, e que seja esse o momento. Por isso, uma breve oração, eu queria te pedir, repita comigo, pode ser de forma silenciosa, repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã o Senhor falou ao meu coração, e eu não vou mais parar no meio do trajeto, no meio da caminhada, no meio de minha promessa. Eu vou prosseguir, mas eu não quero ir sozinho, eu preciso que o Senhor esteja comigo. Por isso eu declaro, Senhor, que o Senhor é o meu Senhor e é o meu Salvador. Por isso eu peço perdão pelos meus pecados e decido te seguir. Eu oro em nome de Jesus, amém. A igreja está orando, a igreja está de cabeça baixa orando. Eu queria pedir e perguntar, quem repetiu essa oração comigo? Levanta sua mão rapidamente e abaixo em seguida. Alguém aqui, glória a Deus. Alguém mais? Amém, glória a Deus. Alguém aqui desse lado que ainda não fez essa declaração? Crianças estão aceitando Jesus, glórias a Deus. Quem aqui está afastado dos caminhos do Senhor, do aprisco do Pai, e hoje quer se reconciliar? Levanta sua mão e abaixo em seguida, eu quero orar por você. Mais alguém aqui? Amém. Senhor, eu te peço, escreva esses nomes no livro da vida, Senhor, que eles jamais possam parar, que eles possam agora continuar, porque o Senhor estará com eles, Senhor. Por favor, abençoe, escreva uma nova história em suas vidas. E aqueles que aqui estão, já são membros dessa igreja, já te servem, Senhor, eu te peço agora uma unção especial sobre a vida deles, que o desânimo, que as tempestades da vida, que os ventos contrários da vida, que a notícia ruim chegam, Senhor, que as perdas chegam, Senhor, que nós possamos permanecer em pé diante do Senhor, porque nós não iremos parar. Muito obrigado por esse culto, Senhor. Muito obrigado por tudo que aconteceu aqui. Nós te glorificamos e bendizemos o teu nome, e que a graça e o amor do Deus Pai, as mais lindas consolações do Espírito Santo, esteja sobre a Igreja Batista Atitude em Brasília e sobre todas as igrejas espalhadas na face da terra, hoje e para todos sempre. A igreja diz amém, glória a Deus. Você não vai parar,
você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você